O salmista diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é verdade, eu me alegro a cada noite por poder estar na casa do Senhor, poder louvar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, Deus amado. Irmãos, eu sei que o Neuci já perguntou, né, e eu vi que bastante gente está desde o primeiro dia aqui. Mas alguém lembra qual foi o tema do primeiro dia? Amém. O segundo dia, com o pastor Christian. Aleluia. Também. Terceiro dia. Quarto. Quinto. Aleluia. Aleluia. E hoje é o sexto dia. E a responsabilidade é grande. Eu falava outro dia com o pastor Christian, com o pastor Misael. Porque cada dia Deus tem usado tremendamente a cada um que está aqui. Amém? E hoje, o tema da nossa palavra, da nossa pregação que Deus colocou no meu coração, o Senhor é contigo. Amém? Iniciamos um novo ano, né? Fechamos 2018, encerramos um ano, encerramos um ciclo, encerramos uma fase da nossa vida que ficou ali atrás, e agora começamos de novo. Mas o de novo não é um mesmo, é um novo. É um novo. Mateus capítulo 9, versículo 16, diz que Jesus diz, né? Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. As coisas ruins que aconteceram ali em 2018, mágoas, tristezas, ficou em 2018. Né? Quando a gente prepara uma mala, né, pensando a gente preparar uma mala para 2019, o que a gente vai trazer? A gente vai trazer coisas úteis, coisas boas, coisas que foram agradáveis e que nos podem ser úteis no ano de 2019. Não roupas velhas, porque Deus tem um novo para nós nesse ano. Amém? Mas é muito importante a gente iniciar o ano com planejamento. A gente foi... o crente, às vezes, ele é induzido a quase que entender que planejamento é algo errado. E não é errado. A Bíblia nos ensina a planejar. A gente vê grandes homens na Bíblia que planejavam nas lutas, quando havia uma guerra, ou em situações, se planejavam. As viagens naquela época, naquele tempo, eram planejadas. Então sempre houve, é projeto de Deus que nós planejemos o nosso ano. Não é errado. Não sei cada um como é que você faz. Eu sei que tem gente que tem uma bagunça organizada, por assim dizer. Dentro da cabeça dele, ele tem tudo organizado. Mesmo que para mim parece que está tudo errado, mas ele tem tudo controlado ali. Eu não, eu já gosto de colocar janeiro, fevereiro, março, tudinho, tal. O que eu vou planejar para acontecer naquele ano. Provérbios 21:5. A palavra nos ensina que devemos planejar. Se queremos ter abundância, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba em miséria. Bem elaborados, planejar é Bíblia, é bíblico, é de Deus, não é errado. Mas quando a gente vai planejar, a gente tem que entender que quem está no controle dos nossos planos é Deus. A gente tem que entender que Deus é que vai controlar tudo. Que às vezes os nossos planos para nós são maravilhosos, mas não é isso que Deus tem para nós. São coisas maiores e coisas melhores que vão muito além do que a gente planejou. Porque o nosso Deus é maravilhoso. E eu planejo. Eu anseio. Eu creio. Eu tenho fé. Como foi falado aqui no primeiro dia. Eu tenho fé. Eu creio. Eu sei o Deus a quem eu tenho servido. E eu planejo um 2019. Como Ezequias 47 diz. Da gente pisando. Às vezes em 2016, em 2015, em 2018, em 2010, não sei, você planejou muito raso. Você ficou
É como você ir no mar e ficar na praia. Você não adentrou no mar. Mas no ano de 2019, nós vamos adentrar no mar de Deus. Cada dia que a gente vem aqui, eu sinto mais de Deus. Eu sinto mais a presença de Deus. Eu saio mais cheio da presença de Deus. E a cada dia do nosso novo ano, nós vamos receber o novo de Deus. Mesmo que os nossos dias aqui são limitados, são poucos e são curtos. Tiago 4,14 diz que a nossa vida é como a neblina, que aparece e logo desaparece. E é verdade, o nosso tempo aqui é muito curto. Mas nesse pequeno período de tempo que nós temos aqui, Deus nos proporciona garantir a nossa eternidade. Deus nos proporciona viver a abundância dele aqui na terra e na eternidade. Ele nos proporciona sermos fiéis a ele, sermos exemplo nessa terra. E quando eu olho para 2019, para 2018, eu devo pensar: o que eu trouxe nessa carga que pode me ajudar em 2019? Porque Deus está nos dando cada dia, cada momento, cada dia que nós estamos aqui, cada dia desse novo ano que se iniciou, é uma nova oportunidade que Deus nos dá. Isso se chama oportunidade. E nesse novo ano, Ele nos dá a oportunidade de sermos melhores pais, melhores filhos, melhores mães, melhores pessoas. Mas principalmente eu quero focar nessa noite: sermos melhores cristãos. A palavra cristão talvez tenha se banalizado, mas eu te pergunto, não precisa me responder, mas o que significa ser cristão para você? Talvez pergunte o que você é. Não, eu sou cristão. Mas quando a gente fala que é cristão, isso tem um peso, isso tem uma responsabilidade. E o que significa isso para você? Ser cristão. Se nós pegarmos a luz da Bíblia, que é onde nos devemos seguir pela Bíblia. Depois que Jesus foi assunto aos céus, ele já tinha falado que era necessário que ele fosse para que viesse o outro Consolador, o Espírito Santo. E quando isso acontece, lá em Atos capítulo 2, que o Espírito Santo vem, e os apóstolos então saem e começam a pregar o Evangelho. Eles eram chamados de os do caminho. Vários textos na Bíblia vai relatar isso. Atos 9, por exemplo, vai falar os do caminho. Eram como ali vai os do caminho. Porque eles eram seguidores de Cristo. E Cristo dizia: eu sou o caminho. Mas em Atos 11, 26, eles foram chamados por primeira vez como cristãos. Porque quando as pessoas olhavam para eles viam Cristo. Quando eles olhavam para os discípulos, eles viam o amor de Cristo na vida deles. E quando o mundo olha para nós hoje, eles podem ver, eles podem espelhar em nós, vendo o amor de Cristo? Por isso eu digo, é uma responsabilidade muito grande. Mas nesse novo ano, Deus nos dá uma nova oportunidade de sermos reconhecidos como cristãos. Hoje é a segunda-feira do ano. O tempo voa. O tempo voa. Tem aquela propaganda, quem é mais velho já pensou. O tempo voa. Primeira segunda-feira do ano. Um dia
que para muitos não é agradável. A segunda-feira é o dia de voltar ao trabalho. A segunda-feira é um dia pesado. Muitos não querem a segunda-feira. Mas é importante, como cristãos que somos, entender que Cristo, Ele morreu na sexta-feira, mas Ele ressuscitou no domingo, para que a gente possa viver a segunda, a terça, a quarta, a quinta, nós possamos viver o janeiro, o fevereiro, tudo na presença de Deus e sendo o espelho de Cristo aqui na terra. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e não foi em vão, foi para que nós pudéssemos ter uma vida, e uma vida de abundância. Claro que a gente vai, como cristão também, vamos entender essa vida de abundância em uma eternidade. É lógico. Mas aqui nessa terra, Deus nos proporciona uma vida de abundância. Foi falado ontem aqui, a pastora Adriana falou, eu achei interessantíssimo, e é verdade. A gente está esperando algo acontecer para ser o melhor. Mas o melhor de Deus, Ele está nos dando hoje. Se Deus te colocou nessa terra, se Deus te colocou nesse lugar, porque Ele tem o melhor dele para você aqui. A tua casa é a melhor casa. O teu trabalho é o melhor trabalho. Lá na frente, Deus pode te proporcionar algo maior e melhor ainda, sim. Mas o hoje de Deus, viva o hoje de Deus, a abundância de Deus hoje. E quando essa fase se encerrar, Apocalipse 21, 4, já falando em uma eternidade, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Na eternidade. Hoje eu trabalhava e meu helper estava com dor nas costas, sofrendo, reclamando. E eu pensando, lá não vai ter isso. Ele, não, acho que eu estou com um bico de papagaio. Muita gente aqui já sabe o que é isso. Lá não vai ter isso. Lá não vai ter choro. Lá não vai ter dor. Nossas tristezas não vão entrar no céu. Nossas dores vão ficar aqui. Lá não entra dor. Quem não entra lá também são as carpideiras. Né? Aquelas mulheres que são pagas para chorar em velório. Não sei se vocês conhecem. Porque lá não vai ter morte. Lá é vida eterna. Lá nós vamos viver de eternidade em eternidade com Cristo. O nosso Senhor, nós vamos viver abundância todos os dias. Mas para chegarmos lá, o melhor lugar para se estar é o hoje, é no centro da vontade do Senhor. Centro da vontade do Senhor. Se a vontade do Senhor é aqui, que você esteja aqui, viva o melhor de Deus aqui. Se algum dia Deus te levar para outro lugar, para outro trabalho, para uma nova fase da tua vida, viva o melhor de Deus onde você estiver. Às vezes não aceitamos o que Deus nos dá, e Deus quer nos abençoar com aquilo. Mas nós não entendemos, nós queremos superar as fases sem ter que passar por elas. E grandes coisas, grandes promessas Deus tem para realizar em nós aqui. Gostaria de ler um texto com os irmãos. Gênesis, capítulo 39. Coloca o versículo 2, por favor. Oh, Deus. Primeira parte diz: o Senhor estava com José. Você crê que o Senhor está com você? Você crê que o Senhor está com você? Você pode dizer para a pessoa que está do teu lado, com fé, crendo, não porque eu estou pedindo. Se você não crê, não diga. Se você tem fé que o Senhor está com a pessoa do teu lado, diga para ela: o Senhor está com você. Oh, Deus, o Senhor está com você, o Senhor é contigo.
Essa história é uma história tão conhecida. Eu sei que todos aqui conhecem a história de José, porque assistiram a novela. Não, porque leram a Bíblia. Perdão, não ia falar. Ninguém aqui assistiu a novela. É uma história tão conhecida. José, que vem de uma linhagem, né, se nós formos ver a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, pai de José. E é linda a história dos patriarcas até que chega ali. E ali nós vamos entender as tribos. E é maravilhoso. Mas José, ele tem uma história complicada. José, ele tem uma história complicada. Nós não vamos seguir a cronologia exata da história, porque como vocês assistiram a novela. Mas ele foi vendido aos ismaelitas. Depois chegou na casa de Potifar como escravo e foi servir ali. Potifar, que era um oficial do faraó. Ele serviu por um tempo ali. E eu acho interessante, vamos ler do 1 ao 5. 39, do 1 ao 5, que diz: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Amém. As bênçãos do Senhor vai abençoar você e os que tiverem ao seu redor, e os que tiverem próximo de você. Às vezes você não entende, às vezes a gente está aqui numa casa, a gente entra nas casas das pessoas, isso é estranho para a gente, porque tem uma certa confiança, e a gente não entende às vezes porquê, mas foi porque Deus nos colocou aqui. Nós vamos ser canal de bênção, e nós vamos abençoar as pessoas aqui nessa nação. A gente pensar que José, ele era escravo, ele não era ninguém, ele não tinha direitos naquela terra. Ele só tinha deveres. Mas Potifar reconhecia que o Senhor era com José, que algo diferente tinha naquele homem, que alguma coisa chamava atenção, porque tudo que ele se aproximava, tudo que ele cuidava, prosperava. E às vezes as pessoas não vão entender, mas nós vamos ser canal de bênção para as pessoas. Nós vamos ser abençoados, sim, eu creio que vamos ser abençoados aqui. Eu creio. Eu não vou falar de maldição aqui, você não vai ser amaldiçoado. Você vai ser abençoado nessa nação. Mas mais do que isso, você vai ser um canal de bênção. Você vai abençoar vidas, você vai abençoar famílias, você vai abençoar lares aqui nesse lugar. Mas sabe quando as coisas parecem que estão indo bem, está melhorando? E daí alguém vem e parece que te passa a rasteira. Você não está esperando. Você não está esperando, as coisas estão indo até bem, melhorou. Estava tudo tão ruim, né? Ele tinha sido jogado no poço pelos irmãos dele. Aí de sair do poço, que ele podia pensar que ia morrer ali, ele foi vendido como escravo, já melhorou um pouco. Aí quando ele chega ali, um senhor compra ele e vê algo nele, leva ele para morar na casa dele. Né? Porque os escravos não moravam na casa dos seus senhores. Inclusive, ele poderia morar ali, talvez, mas teria um problema, porque normalmente quem morava nas casas dos seus senhores eram eunucos. Né? Eu acho que José não ia querer ser um eunuco.
E daí quando as coisas parecem que vão começar a melhorar, que ele confia responsabilidades, que o Senhor dele confia responsabilidades na vida de José, ele tem um problema com a mulher de Potifar. Ela mente, ela difama Potifar, ela difama José. E a gente tem que entender que para que José chegasse no palácio, lá no final da história, ele tinha que passar pela prisão. Era necessário, era o processo que Deus queria trabalhar com ele. E passar pelo processo é importante. E ele aceitou o processo de Deus na vida dele. Nós vemos que José, ele tinha algo que hoje, mais do que nunca, eu acho que está em extinção, não existe, eu acho. Paciência. A gente pode confundir paciência com monotonia, com ser parado. Não, eu sou paciente, não. Paciente é ficar parado. Não, isso não é ser paciente. José agia. José, ele era ativo. Ele era participativo. Mas ele era paciente. Nós vemos um longo tempo, um longo período na vida de José, até que se cumprisse o que Deus tinha prometido para ele, o que Deus tinha revelado a ele. A gente vê um período de 13 anos de Deus trabalhando na vida de José. Ele tinha apenas 17 anos, era um jovem, como a gente tem aqui tantos. Tinha apenas 17 anos quando os irmãos dele lançaram ele naquela cova, naquele poço. E ele tinha 30 anos quando o faraó o chamou. Então foram 13 anos sofrendo. 13 anos passando pelo processo. E ele foi paciente no Senhor. Ele permaneceu fiel. Eu não vejo ele murmurando, eu não vejo ele reclamando, as coisas estão difíceis. Ah, meu Deus, para mim dá tudo errado. Oh, Deus, o Senhor falou que ia acontecer isso, aquilo e aquilo outro, é minha vida, e agora eu sou um escravo. E agora eu já estou nessa cadeia aqui ainda, estou na prisão. Mas ele sabia que Deus era com ele. Em Gênesis 39, 22 e 23, diz que, mas o chefe dos padeiros, por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. O Senhor continuava com José. Ele estava na prisão, ele estava na dificuldade, mas o Senhor permanecia com ele. O Senhor estava com ele. O Senhor cuidava dele. Existe outro homem na Bíblia, antes de José, Noé. Se nós vemos em Gênesis 6:22 e 7:5, diz que Noé fez tudo como o Senhor tinha ordenado. Quando nós oramos, nós pedimos, creio que pedimos muito mais do que agradecemos. Mas nós falamos. E às vezes oramos por horas, e o que é muito bom, é excelente, é ótimo. Mas não paramos para ouvir a voz de Deus. O que Deus tem a nos dizer. O que o Senhor nos ordena. Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Ele foi fiel ao Senhor também. E Gênesis 8:1 diz: Deus se lembrou de Noé. Deus se lembrou de Noé.
E na vida de José não foi diferente. Os irmãos dele o traíram. A mulher de Potifar mentiu a respeito dele, difamou. O copeiro, aquele também, pôde revelar o sonho por meio do Senhor, também se esqueceu dele por um tempo. Pessoas nos traem, pessoas esquecem de nós, pessoas machucam, mas Deus não se esquece de você. Ele não se esqueceu de você. Às vezes você está trazendo sonhos de toda a sua vida, e até hoje não se cumpriu, você entra em um ano e parece, é um ano a mais da minha vida, é um ano a mais das mesmas histórias, do mesmo. Não. Declare sobre a sua vida um ano de bênção, um ano de maravilha, um ano para viver o novo, a abundância do Senhor na tua vida. Hoje é o 6º dia de campanha, dia 7, mês de junho. Metade do ano. E sabe o que nós somos bons para fazer? Fazer tudo pela metade. A gente começa janeiro, esse ano vai fazer e acontecer. Aí fevereiro, vamos aí. Março. Se for falar de academia, meu Deus. Outro dia eu fui, não na academia, mas eu fui andar de bicicleta ali. E tinha aquelas bicicletas, estava até difícil, quase não tinha. Porque o pessoal começa o ano, tá frio e tal. Não, mas nós vamos lá, esse ano tal, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ficar forte, esse ano, janeiro. Nem termina janeiro, eu só fui uma vez. É a nossa vida espiritual. E aquilo que nós cremos ou creíamos que Deus prometeu, mas está parado. Não, porque não é a hora. Não é a hora ou nós estamos procurando que seja a hora. Estamos acomodados, paramos na metade. Não podemos desanimar, não podemos perder o foco. Qual é o teu foco? O que Deus colocou no teu coração? O que você planejou em 2017, em 2018, nos anos que passaram e não se cumpriu e você deixou por isso mesmo? Não deixe ser mais um ano a mais, algo a mais, não. Creia que Deus pode cumprir, creia que Deus vai fazer na tua vida. Deus é fiel. Nós não estamos aqui em vão, nós não reunimos aqui à toa, não. Deus te trouxe aqui porque Ele tem um projeto na tua vida. Ele tem um projeto na minha vida. Eu não estou aqui para perder o meu tempo. Às vezes Deus fala e às vezes até parece que a gente quer se machucar, que a gente é um pouco magoado. E um dia uma pessoa falou, e um pregador, um pastor me falou, e aquilo no momento machucou. Você não está na terra para fazer peso aqui nessa terra. Você não vê aqui em vão, você não vê aqui a tua... Deus te colocou aqui com um projeto. Deus te colocou aqui para cumprir uma missão. Temos que observar o que nos impediu de alcançar as bênçãos do Senhor. O que atrapalhou que pudéssemos tê-las. O que a gente colocou na bagagem que não era para estar lá. Eu vejo algo na vida de José que também chama muita atenção. José, ele sabia perdoar. José sabia perdoar. Depois da morte de Jacó, foram lá, choraram por um longo período de tempo. E então, os seus irmãos temeram. Eles sabiam que José amava Jacó. Mas eles sabiam o mal que tinham feito a José. E eles pensaram que José ia se irar
como era de direito. José já era um homem poderoso, mas José liberou perdão. 1 João 4,20 diz que se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar ao seu irmão, ele é mentiroso. Mentiroso. Quem pode amar ao seu irmão a quem vê, se não ama a Deus a quem não vê? Como você pode amar a Deus? Mentiroso. Ame ao teu próximo. Mateus 5, 23 e 24. Se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Você pode vir aqui, você pode se derramar na presença do Senhor. Você pode clamar pela presença do Senhor. Mas Deus diz, vá se reconciliar com teu irmão. Pessoas machucam pessoas. Não sei a tua história, às vezes faz anos que você não conversa com aquele teu irmão, talvez com a tua mãe ou com o teu pai, com aquela pessoa que te machucou. Não estou falando que você fez algo contra ela, mas a palavra nos ensina a irmos a consertarmos com aquela pessoa. Não fala de razão. Nós queremos a razão, nós queremos estar certo. Não, mas ele que me machucou, foi ele que fez comigo. Ei, a palavra não está falando isso, a Bíblia não fala isso. O amor de Cristo, devemos amar uns aos outros. Demonstrar esse amor ao irmão. Se você tem a oportunidade para você adentrar nesse novo tempo, se reconcilie com teu irmão. Às vezes o casal, às vezes entre o pai e o filho, se conserte com ele. Deus tem grandes coisas, maravilhosas coisas. Eu não duvido, eu creio nisso. Mas antes, Deus diz, reconcilia-se com seu irmão. Não é questão, nos sentimos humilhados. Não. Deus é quem vai te exaltar. Olha a história de José, olha o que Deus fez na vida dele. Seria um direito dele na época se ele mandasse matar os irmãos. Ele já era governador. Ele entendeu a misericórdia de Deus na vida dele. Ele diz que foi Deus que quis que aquilo acontecesse. Ele entendeu o projeto de Deus na vida dele. Às vezes estamos machucando pessoas ou sendo machucados porque não entendemos ainda o projeto de Deus na nossa vida. E Deus tem um projeto na nossa vida. Creia! Creia, Deus tem um projeto, Deus tem coisas grandíssimas para realizar na nossa vida. Mas é necessário que entendamos isso. Libere o perdão. Libere o perdão ao teu irmão. Aquela pessoa que te machucou. Libere o perdão. Siga, vá adiante. Isso está te impedindo, isso está prendendo você. Não importa o que aquela pessoa fez. Libere o perdão. Libere o perdão. E o último ponto. Antes deles jogarem José no poço, eles não chamavam José pelo nome. Eles o chamaram de o sonhador. Lá vem o sonhador. Uma coisa triste, algo triste é conversar com uma pessoa que não tem sonhos. E aí, como é que tá? Ah, vai indo. A vida vai me levando. E aí, começando mais um ano? Não tem outro jeito. Uma pessoa sem ânimo, uma pessoa sem sonho, uma pessoa sem expectativa. É muito triste. É muito triste.
Você tem um sonho? Deus colocou um sonho no teu coração? Tenha certeza. As pessoas vão rir de você. Vão zombar de você. Mas não desanime. Talvez, pelo teu sonho, alguém te jogou no poço. Mas Deus te tira de lá. Você crê nisso? Vocês lembram aqui, não sei quem estava aqui no segundo dia, quando o pastor Christian fez? Ei, Deus caminha assim com você, pega pela mão e fala, vamos filho. É intimidade, é junto. Ele te tira de lá, te pega pelo braço e fala, vamos filho. Vamos que eu vou cumprir os meus sonhos na tua vida. O teu 2019 vai ser diferente. É Deus. É Deus que vai cumprir o que Ele tem para você. É Deus que prometeu, é Ele que vai fazer. Tenha fé, creia. Primeiro dia nós falamos de fé. Nós temos que exercer a nossa fé, usar a nossa fé e usufruir da nossa fé. É um dom que Deus nos deu. Segundo dia falamos aqui de levantar, caminhar, marchar, ter um posicionamento diante de Deus, nos consertarmos diante de Deus, restaurar o nosso altar, o altar de Deus, obedecermos ao Senhor, cumprirmos a justiça de Deus, porque o Senhor é contigo, é Ele que vai cumprir o que Ele tem para você e para mim. Creia. Eu não sei da tua história, como que você vem. Às vezes você vem machucado por anos e anos. Mas esse ano, creia, vai ser diferente. Porque é Deus que está com você. Ele é contigo.